A palavra diz assim: Torre forte é o nome do Senhor, o qual o justo se acolhe e está seguro. Espírito Santo, nós queremos te adorar com a palavra falada agora. Nós te adoramos através dos louvores. Nós exaltamos a um Deus tão lindo, tão forte. E nós queremos, ó Deus, te exaltar através da palavra. Senhor, eu quero servir os meus irmãos com aquilo que o Senhor tem posto na mesa. Espírito Santo, que eu seja instrumento para a glória do Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que todo louvor, que toda honra seja dada a seu nome. Amada igreja, pode se assentar. Quando eu me converti, que eu comecei a ir na igreja dos irmãos, e eu ouvia os pastores falando que Deus falava com as pessoas. E eu havia aprendido que Deus não falava com pessoas comuns. Deus falava com pessoas, representantes religiosos, pessoas específicas, mas que a gente não teria condições de ouvir Deus falar com a gente. Mas eu ouvi tanto eles falarem que eu acreditei. Eu orava e falava assim: Deus, os crentes falam que o Senhor fala. Fala comigo. Um dia que eu falei isso para uma pessoa muito próxima, eu fui alvo de riso. Eu fiquei calada. Falei: Deus, até Ele está rindo de mim. Mas os crentes falaram que o Senhor fala. E eu quero falar para você que Deus quer falar para você. Ele quer falar com você enquanto você trabalha. Ele quer falar com você quando você acorda. Ele quer falar com você naqueles minutos que você menos está esperando. Deus quer falar com você. Porque, querido, Deus nos fez. Nós somos obras das mãos do Senhor. Ele nos fez criaturas lindas. Repita comigo: lindas. Mas essas criaturas teriam que aprender a ser filhos. Repita: filhos. E às vezes a gente não sabe muita diferença da criação e da filiação. A criação, independente da gente acreditar ou não, da gente querer ou não, nós somos obras do Senhor. Lá em Efésios 1:4, ele fala que nós estávamos nele antes de virmos para a terra. Os nossos pais foram os canais que Deus usou para nos trazer para a terra. Mas a escolha de nos trazer para a terra foi dele. Fala assim para você mesmo: eu fui escolhido para estar nesse tempo. E a gente mistura muito as nossas experiências de terra, que cada um de nós passa um pedaço, a gente mistura com o amor de Deus. O amor de Deus por mim e por você começou nele. A nossa história não começou aqui na terra. A sua história não começou no útero da sua mãe. A sua história começou no coração de Deus. Nós fomos amados de Deus. E a palavra fala que quando a sementinha foi para o útero e houve o encontro do óvulo com o espermatozoide, foi abraçado pelo espermatozoide. E essa semente foi colocada no útero, e essa semente foi crescendo. O salmista, no Salmo 139, ele fala assim: de maneira maravilhosa, nós fomos feitos no útero da nossa mãe. Na verdade, ele usa a palavra assim: de maneira assustador, ajuda. Assustadora, robaxere canta, aleluia. Vocês pegaram o clima? Tem dia que a língua não vai. Aí, ou você faz assim, é fé. De maneira assustadora
poderosamente maravilhosa. Nós fomos feitos, nós fomos desenvolvidos no útero da nossa mãe. Independente, que depois que você saiu, você foi amado, não foi desejado. Independente do amor que você recebeu dos seus pais. Você foi amado e escolhido para estar nesse tempo por Deus. E o tema da mensagem, quando eu comecei a falar que Deus fala, de sexta para sábado, cada um Deus usa um jeito de falar. Ou Ele traz versículos para mim quando eu estou arrumando casa, ou quando eu acordo com um pedaço de um versículo. E eu acordei, Torre Forte é o nome do Senhor. E eu falei, Aba, o que é? Aba é paizinho, tá? É pai. E eu falei, o que o senhor quer dizer com isso? Aí eu fui pegar as traduções, várias versões sobre essa. A Almeida fala o seguinte, o nome do Senhor é uma torre forte. O justo corre para ela e está em segurança. A NVI fala assim, o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e são salvos. A nova tradução na linguagem de hoje diz assim, o nome do Senhor é como uma torre forte. O justo corre para ela e encontra proteção. Então, eu fui vendo diversas traduções e fui pensando sobre isso. Torre forte. Na cultura, as cidades eram rodeadas por muralhas. E além das muralhas que rodeavam as cidades, haviam as torres que eram mais altas que as muralhas, o muro. E a torre, eram colocados lá atalaias. Atalaias são pessoas que dão sinais. E os atalaias, eles olhavam, pensa bem, um prédio de 10 andares. Você está no primeiro andar. A sua visão é de acordo com o primeiro andar. Você não vê nada além disso. Se você vai para o segundo, você vai para o sexto, você vai para o oitavo. Cada andar que você vai subindo, a sua visão, ela expande. Você sobe no último andar, você tem uma visão, digamos, 10 andares. Nas próprias cidades, você olha, você vê lá a montanha, lá distante. E no primeiro andar você não vê. A fé nossa, muitas vezes é assim. A gente começa no primeiro andar não vendo muitas coisas. À medida que você vai crescendo, os níveis, as provas, repita comigo, provas. Provas são testes que cada um de nós passa. Na escola, lembra que os professores davam prova? Eles davam prova para testar o seu conhecimento daquilo que ele havia ensinado. As provas vêm para nós, para que nós possamos ter uma reação de fé frente àquilo que é colocado na nossa frente. Então, a nossa vida de fé, ela é como uma sementinha. À medida que você vai alimentando essa sementinha com a palavra, com jejum, com oração, com obediência, com justiça, com verdade, ela vai crescendo, ela vai crescendo. E você vai começando a ver maiores níveis diferentes. E você vai sendo aprovado pelos seus testes. Você vai aumentando de nível. E aqui quando ele fala torre forte, ele está falando de um lugar bem alto. Aonde que o atalaia, ele olhava ao longe, ele percebia o andar, ele percebia se vinha um exército inimigo atacar aquela cidade. Porque todo exército inimigo tinha um estandarte. O que é estandarte? É uma bandeira. A bandeira representava o reino. E eles olhavam aquilo ali, e aquilo eles davam um sinal para os moradores, para o exército dali, que eles poderiam se organizar com a estratégia
Às vezes saía um para um lado, escondia de cá, o outro de cá, o povo vinha de cá para pegar de cá. Então eles tinham várias estratégias. Eles tinham tempo de preparar todas as armas contra aquele exército. Então, quando ele faz a comparação, Salomão faz essa comparação, torre forte é o nome do Senhor, ao qual o justo corre e esconde e vai para ela. Ele é protegido, ele é salvo. Por quê? Porque as torres, ela tinha a função, primeira função, de proteção, era defesa. Defesa. Assim é conosco, o Espírito Santo. Não tem lá Isaías que fala que o Espírito Santo, se o inimigo vier contra o barulho com muitas águas, o Espírito arvorará a bandeira. O que quer dizer isso? Ele está colocando, fala que é propriedade de Deus. Aqui tem o exército, há uma proteção. Ele pertence ao Senhor. E esse lugar de defesa, esse lugar de proteção. E é um lugar de acolhimento. Como as torres eram bem grandes, as pessoas que não iriam guerrear poderiam entrar dentro das torres. E serem protegidos ali dentro. E serem salvos. Porque o exército inimigo também usava flechas flamejantes, pedras. Cada exército tinha um desenvolvimento de armas. Então, muita gente entrava naquela torre e ficava seguro quando a guerra vinha. Então, quando o Senhor fala para mim e para você, torre forte é o nome do Senhor, ao qual o justo se acolhe. Que justo? Justo não é aquele que é bom, porque nós podemos ser ótimas pessoas, pessoas de caráter, mas mesmo assim, comparado à beleza e à justiça de Deus, nós não somos bons. Quando fala justo, está falando aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, aquele que se esconde em Deus. Ele se torna justo. Quando eu entendo que Deus Pai, Ele proveu para nós a salvação através de Cristo. O justo ocupou o lugar do injusto. Ele proveu salvação para nós. Eu entendo que, e quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não nasço como filho. Eu nasço como criatura. Meu nascimento é como criatura. E como que eu me torno filho? O dia em que eu reconheço Jesus Cristo, eu recebo Ele. Eu falo assim, Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. Nós temos facilidade de aceitar Jesus como Salvador. Todos nós queremos ser salvos. Mas como Senhor, nós não temos essa facilidade. Porque o Senhor nos desafia a morrer a nossa carnalidade. E sermos guiados por um estatuto, que é a Bíblia. O reino de Deus tem uma lei. Assim como o país tem uma constituição, o reino tem uma constituição, que é a palavra. A palavra de Deus, ela não muda uma vírgula, porque eu quero que ela mude. Porque às vezes a gente acha que Deus, Ele vai mudar a sua constituição por nós. Não vai. Porque o maior amor que Ele tinha foi dado por mim e por você. Foi Jesus Cristo. O sacrifício. E entender esse amor que Deus tem por nós, é muito interessante, porque Deus não é um Deus de coincidência, Deus fala das coisas. Hoje de manhã nós recebemos um presentinho, e eu recebi essa camisa, amada. Só que eu vi a camisa depois que eu ministrei, que eu preparo a mensagem, mas como que ela vai sair, é na hora. Eu sempre estudo, eu preparo, mas a saída é única. Aí, quando eu vi a camisa, eu falei, Deus, o Senhor fala que a gente é amado. Isso aqui não foi só não foi um mimo para a minha vida.
É um mimo para a sua vida. Você precisa acreditar no amor de Deus por você. Ele providenciou Jesus como sendo uma torre, que você pode ser acolhido nas suas dores, pode ser acolhido nas suas provas, pode ser acolhido no seu choro, pode ser acolhido na falta de esperança, nas suas perdas. Aqui na terra as provas é cheio de perdas. E você pode ser acolhido. É entender. E tem um homem na Bíblia que eu admiro demais a história dele. É a história de José. Porque a história de José, ela aponta por um lugar em que nos dá muita alegria, mas um lugar também que nos dá muita dor, que é a família. Os nossos maiores desafios são a nossa família. Lugares de transformação, mas lugares também de muitos desafios. Porque você já percebeu que a família sabe o que te faz raiva, o que te tira do sério? Mesmo quando você quer ser bonzinho, quando você fala, não, eu não vou enfesar, a família, ela sabe. E quando quer te ferir, também sabe. E quando quer te curar, também sabe. A família é um laboratório que Deus escolheu para melhorar a nossa personalidade. Porque na família, nós somos sempre desafiados a ir para a torre forte que é no Senhor. Quantas vezes temos que perdoar? Quantas vezes temos que começar de novo? Quantas vezes nós queremos reagir de uma forma, mas o estatuto, a palavra, o espírito que mora no coração do filho fala, não, não é assim. E você tem que voltar nas suas reações. E José experimentou isso. José é o 11º filho de Jacó, filho de Raquel, a mulher que Jacó mais amou. E José, ele foi o amor de Jacó. E aqui eu quero trazer esse amor de Jacó por José como a maneira eletiva que Deus nos escolhe e nos ama. Deus nos ama de maneira poderosa. E ele, como sendo uma flecha, ele nasceu e ele começou a ser preparado para ser lançado. Desde que a gente nasce, a gente começa a ser preparado. Ele teve a escolha perfeita do Pai, e nós temos a escolha perfeita do Pai Celestial pela minha e a sua vida. Assim ele teve. O pai dele fez para ele uma roupa, uma capa, uma veste colorida, linda. E isso provocou muita raiva dos outros irmãos. A história de José começa em Gênesis 37 e vai até 50. Pode ser pregado de diversas maneiras, mas hoje eu vou abordar dessa forma. Os irmãos de José não se alegraram pela vinda dele, muito pelo contrário. Eles tiveram muita raiva de José. É possível numa família um filho ter raiva, um irmão ter raiva do outro irmão? Sim. É possível numa família um pai escolher um filho e o outro não? Sim, infelizmente. Sim. Talvez não por amor, talvez por gênios parecidos. Não é que se encaixam, por amor é igual, mas as personalidades. É possível. Correto não, mas possível é. Porque é a nossa realidade. É possível, irmãos, planejar a morte de outros? Infelizmente, sim. Hoje nós vivemos um tempo em que pais matam seus filhos e filhos matam seus pais. Irmão mata irmão. E José
era o filho de confiança de Jacó. As vestes fala de identidade, de escolha. Eu e você recebemos vestes novas do Senhor. A Bíblia retrata vestes novas. Nós temos vestes que o Espírito Santo, o sangue de Jesus, troca as nossas vestes de pecado, de injustiça, e Ele coloca vestes de louvor. Ele troca vestes de tristezas por vestes de alegria. Nós temos vestes novas no mundo espiritual. Só que às vezes nós estamos no primeiro andar e queremos continuar no primeiro andar. Nós não nos desafiamos a entrar em outros andares em Deus, em outros níveis em Deus, para receber de Deus palavras, restauração, cura. A gente fica igual o cachorro correndo atrás assim dele mesmo. E a gente fica correndo atrás das nossas dores, das nossas reprovações. E não acessamos em Deus a identidade que Ele nos deu. Eu sou rejeitado pelo meu pai, sou rejeitado pela minha mãe. A minha vida é assim porque eu fui abusado, eu fui abusada. Você sabia que a nossa geração é uma geração de abusos verbais e abusos físicos e sexuais altíssimo? Altíssimo. Só que eu preciso entender que Deus me amou primeiro. Aconteceu toda essa história terrível, mas eu posso ir para a torre forte que é o Senhor e receber a cura, a restauração. Eu posso receber o amor de Deus e ser curado na rejeição, no isolamento e na tristeza. E José, certa vez, o pai pediu para ele ir aonde que os irmãos dele estavam. E ele andou e descobriu onde é que estava. Chegando, os irmãos olhou para ele. E antes disso, José, um jovem, vaidoso, o protegido do pai. José teve 2 sonhos. E nestes sonhos, ele via os seus irmãos se dobrando diante dele e os seus pais se dobrando diante dele. Os irmãos, taiado de ódio, falou: o quê? Nós vamos servir você nunca. E ele foi para onde os irmãos estavam, chegou lá, de longe eles olharam lá o sonhador. E o coração deles se encheram de ira e de ódio. E planejaram o assassinato daquele filho. E planejaram uma mentira para falar com o pai. E ele chegou, os irmãos pegaram. Um dos irmãos, se eu não me engano, foi Rubem. Jogue ele no poço, porque ele não queria que matasse ele. Só que ele não teve fibra, caráter para se impor. Ele queria ser aprovado e aceito pelos irmãos. Então aceitou o erro dos irmãos. E ele falou: não, jogue ele no poço. E um animal vai comer. Mas ele pensou assim: a hora que ele sair, eu vou lá e tiro. E ele saiu para fazer alguma coisa. Quando ele voltou, naquele tempo que ele estava distante, eles olharam uma caravana que estava se aproximando. Um deles teve a ideia. Judá era ruinzinho. E teve uma ideia e falou assim: vamos vendê-lo. Vamos vendê-lo. E vamos pegar a veste dele, rasgar. Pegar um animal, jogar sangue na veste e levar para o nosso pai. E nós vamos falar que nós achamos as vestes dele, que ele foi comido por um animal. E assim foi feito. A flecha, José, começou a passar uns processos de prova. Ele foi julgado no poço. E aqui eu peço que você deixe a sua mente pensar. Ele julgado num buraco, cheio de sujeira de bicho.
Imagina ele gritando: irmãos, por favor, não façam isso. Irmãos, por favor, não façam isso. Socorro. Eu tenho medo daqui. Não faz isso. Às vezes você passou por uma situação dessa. Irmão, não faz isso. Para que você vai me bater? Para que você vai abusar de mim? Por que você vai me rejeitar? Irmão, não faça isso. Então ele foi lançado no poço. O poço, ele representa o lugar de rejeição, o lugar do medo, o lugar do abandono e o lugar do silêncio. Todos nós vamos enfrentar isso. Menos dia ou mais dia. Nós vamos enfrentar a rejeição, o abandono e o silêncio e o medo. Só que, lembre-se, as suas dores não vão ser desperdiçadas. O Espírito Santo está ali com você. E ele é vendido. E ele chega lá no Egito. Ele vai para uma praça de venda de escravos. E aquele que era acolhido pelo pai, era cuidado pelo pai, ele começa a ser analisado. Os dentes, a unha, o corpo, o cabelo, como um escravo. Ele pode virar e falar assim: e a promessa? E a visão que eu tive? E as promessas que o Senhor me deu? O que vai acontecer comigo? Que promessas? E fala que o homem chamado Potifar o comprou. Depois você lê a história toda. E quando ele chega na casa de Potifar, a mão de Deus foi com ele. Repita comigo: nas minhas dores, a mão de Deus estará comigo. Na rejeição, as mãos de Deus estarão comigo. Numa família disfuncional, as mãos de Deus estarão comigo. E fala que tudo que ele colocou as mãos prosperava. Prosperava. Por que eu acho tão linda a história dele? Pelo que aconteceu na família. E ele foi tão próspero que Potifar colocou tudo sobre a responsabilidade nas mãos dele. Só que a mulher de Potifar, lembre-se, os militares daquele país, eles não tinham mulher acabadinha. Era mulher bonita. Tudo no lugar. Tudo no lugar. Pensa José. Deus permitiu que ele fosse vendido como escravo. Deus silenciou com ele. E aquela mulher o quis. Só que entenda bem. Ele entra para a segunda prova, que é o caráter dele. Repita comigo: caráter. Aquela mulher que perseguia, querendo que ele ficasse com ela. E aqui eu entendo que não foi o primeiro pecado daquela mulher. O pecado, ele não começa grande. O pecado, ele começa pequeno. Numa pequena olhada, num pequeno sorriso, num brincar com fogo. Uma mensagem que você recebe e começa a brincar. Uma curtida que você dá e começa a brincar. E até chegar àquela proporção. Só que José, ele falou para a mulher e falou com ela assim: olha aqui, ó, Potifar me deu tudo na casa dele, mas ele não me deu você. Ele foi provado no caráter e foi aprovado. Só que aquela mulher, ela não aceitou a rejeição, arrancou a roupa dele e falou que ele estuprou ela. Potifar chegou.
Potifar fingiu que não sabia quem era a Patifona. Fingiu. Porque se ele tivesse acreditado nela, ele tinha matado José. Ele não matou José. Só para que não ficar tão feio o negócio, ele pega José e manda para a prisão. Terceiro lugar. Vai para a prisão. Um escolhido, ungido, com promessa de Deus. Ele recebeu o alvo da flecha. O alvo da flecha é ser alimento. Mas o processo não. Quantas vezes nós recebemos promessa de Deus, mas o processo a gente não sabe. Só que o processo ele é esmagador. Nós queremos ter o azeite, mas nós não queremos participar do espremer da azeitona. Nós queremos ter o bom perfume, mas nós não queremos que as pétalas, que as folhas, que o caule, que a raiz seja massacado, macerado. Nós queremos um sabor de um suco de uva, mas nós não queremos participar do esmagar da uva. Só que Deus não trabalha assim. Deus trabalha com esmagar da uva, o esmagar da azeitona, o esmagar de uma planta. Deus trabalha, sabe por quê? Para provar o nosso coração. Se nós o amamos ou não. A gente estava até conversando hoje no café da manhã, que eu venho cedo, tomo café com os meninos de manhã. Não é o tanto que eu tenho de Deus. Eu posso falar, eu amo Deus, eu quero Deus. Eu posso acreditar nessa narrativa. Mas na verdade, o que vale para nós é o tanto que Deus tem de mim. Quantos se perdem por não entender isso? Quantos se iludem e se perdem por não entender isso? É o quanto de Deus tem de mim. Quando o diabo bate na porta com as tentações, qual a resposta que eu dou? Quando eu tenho as perdas, quando as pessoas que eu mais amo se vão, ou quando aquele sonho que eu tenho para aqueles que eu mais amo não acontece do jeito que eu pensei, do jeito que eu planejei. É o tanto que Ele tem de mim. Aqui eu entro para o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o caráter de Deus em mim. Ele é gerado de dentro para fora. O fruto do Espírito. Os dons do Espírito é dado para a igreja, para orar, é interceder, pregar, é discernimento de espíritos. Isso é dado para servir a igreja. Os dons. Mas o fruto do Espírito é gerado de dentro para fora. O fruto do Espírito, ele dói aqui para gerar. É quando você tem que deixar ir. É quando você entrega no altar. E fala, é teu. E o inimigo te afronta e você fala, eu decidi que não é meu. É teu. É teu. É o tanto que Deus tem de você. E José deu uma resposta quando tudo da vida dele estava dando errado, gente. Não era quando tudo estava dando certo, não. É quando tudo estava dando errado. Ele deu uma resposta. Ele falou, se eu tenho temor do meu Deus, e eu honro aquele que confiou em mim. Só que ele respondeu com caráter, mas ele foi para a prisão. Não são todas as vezes que a gente faz a escolha pelo certo e recebemos aplausos. Às vezes você faz escolha pelo certo, vai ser rejeitado, vai ser desprezado. Você vai ter perdas financeiras,
você vai ter perda de pessoas. Você vai ter que perder a sua carnalidade. Entende? Ele foi para a prisão. Chegou lá na prisão, a palavra de Deus fala assim: as mãos do Senhor foi com ele dentro daquela prova e ele prosperou. E o coordenador da prisão pega as chaves. Chaves é lugar que abre portas. E eu tenho que saber lidar com as chaves que são colocadas na minha mão. Não desprezes as chaves pequenas. Porque para a grande depende de como você cuida da pequena. Não despreze os pequenos começos. Porque Deus não vai confiar os seus mistérios para um homem e uma mulher que não tem zelo de cuidar das pequenas chaves que são entregues. Deus não vai revelar segredos enquanto o nosso caráter não for tratado. Enquanto a promiscuidade, o adultério, a corrupção, a mentira, o roubo, a fofoca, enquanto o olhar perverso a gente não largar, Deus não vai confiar. Isso não quer dizer que Ele escolhe pessoas. Na verdade, todos são chamados as pessoas que escolhem ouvir, amar e renunciar a esse Deus. Eu tenho oração diante de Deus que eu falo: Deus, me ceifa, me leva, antes de eu ser pedra de obstáculo no Evangelho para qualquer pessoa. Me leva. Eu prefiro a morte do que um pequenino cair por responsabilidade minha. Pecar todos pecamos, mas não proposital são os vacilos que a gente dá. E Deus nos perdoa, graças a Deus por isso. Mas não são pecados de criação. E eu olho para vocês e eu choro, porque eu vejo morte em muitas escolhas erradas. O meu coração está enfermo. Não é pela minha vida pessoal, minha vida pessoal está resolvida. É pelas escolhas de não amar Jesus e se vender e renunciar para viver uma vida miserável do inferno, achando que está vivendo bem. É não entender o sacrifício da cruz. É não entender o Espírito que mora em nós. Se você não for, deixe estar. Se não estiver, não me deixe ter. Se não me tiver, se é pra me perder, que seja em teu abraço. Não me deixe amar o que você não ama. Não me deixe sonhar o que você não planejou. Não me deixe andar por um caminho que você não traçou. Se é pra naufragar, seja em teu amor. Eu quero ir onde você for. Eu quero andar aonde você está. Eu quero ser como você é.
Eu quero amar como você ama. Dai-me ouvidos para ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para te seguir e olhos para te contemplar. Dai-me ouvidos para ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para te servir e olhos para te contemplar. Estou perdendo para ganhar, estou morrendo para poder te conhecer. Estou perdendo para ganhar, estou morrendo para viver. Estou perdendo a minha vida para te conhecer. Estou perdendo para ganhar, estou morrendo para viver. Estou gastando a minha vida para te conhecer. Dai-me ouvidos para ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para te servir e olhos para te contemplar. Dai-me ouvidos para ouvir, coração para obedecer, formosos pés para te servir e olhos para te contemplar. Estou perdendo para ganhar, estou morrendo para viver. Estou gastando a minha vida para te conhecer. Eu quero ir, Sim, Jesus. onde você for. Sim, Jesus. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. E assim, ontem nós tivemos uma torre de oração. E a torre de oração foi muito linda. Os amados irmãos participaram de todo o relógio, 12 presencial e 12 online. E esse nome torre de oração, o Senhor nos deu num momento de intercessão profunda. E eu gritava e falava: Deus, levanta torres de oração. E eu orava: levanta torres de oração. Onde o Espírito falou assim no meu coração: por que você não levanta uma torre de oração? Vocês têm condição de ser uma torre de oração. E nós tivemos coragem e nos levantamos como torre de oração. Irmãos, assim, eu tenho tanto temor pela sua vida, na responsabilidade da igreja, tanto temor, porque eu sei o tanto que Jesus te ama. E a nossa resposta a esse amor. José, ele chega naquela prisão, ele recebe as chaves de autoridade. E um dia, 2 servos do faraó caem lá. E tiveram 2 sonhos diferentes. José interpreta esses sonhos. Um dos homens iria ser morto. E o outro voltaria ao posto de origem. Depois, acho que de 2 dias, aconteceu como ele havia dito. E esse um morreu, o outro foi voltar para a presença do faraó de novo, servir. Chegando, antes de sair, ele falou com ele assim, José falou com ele assim, ela era difícil, gente. A prisão era difícil. É um lugar ruim, feio, sem vida. José virou para ele e falou assim: olha,
Não se esqueça de mim. Quando você comparecer lá, você não se esqueça de mim. Eu estou aqui. Mas fala que ele foi e se esqueceu de José. Quantas vezes parece que Deus se esqueceu da gente? Quantas vezes Deus endurece o coração de algumas pessoas para que a gente não entre no lugar que a gente queria entrar. A gente força a porta para entrar, fala, olha, fala de mim, me leva com você. Mas quando Deus fala, não vai ser ele, vai ser eu no meu tempo. Às vezes você está no tempo de prisão, em que olha para tudo, está escuro, está sem esperança, tudo ruim. Mas um dia, leva tempo para Deus fazer de repente. Mas um dia, a flecha, ela já está mais alinhada. Na prisão ele aprendeu a servir. Porque até na casa de Potifar ele servia um pouco, mas depois ele foi chefe. Mas na prisão ele aprendeu a servir. Ele aprendeu a esperar. Ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. E o que eu acho mais lindo em José, ele não desistiu de Deus, gente. Por que a gente desiste de Deus? Por que a gente desiste? Olha para esses países em que famílias inteiras são dizimadas, filhos enterrados vivos para os pais blasfemarem, negarem Jesus. Eles não negam. Eles perdem tudo e não negam. E nós estamos no Brasil, num país livre. Tem alguma perseguiçãozinha? Mas nós somos livres para viver um evangelho de verdade. Para vivermos uma história de Jesus de verdade. Eu não tenho carro. Não tenho dinheiro para carro. Eu não tenho dinheiro para tirar carteira. Eu estou precisando disso, de um sapato, de uma roupa. Umas depressão por uns trem que a gente morre e não leva nada. E a gente perde o tempo para olhar a beleza de Deus. Olhar as pessoas que a gente ama. Aquela pessoa é chata. Você também é chato. O que aquela pessoa tem de bom? A gente aprende a sempre querer da nossa forma, do nosso jeito, e tudo está ruim se não for. Deus não me ama, Deus não me quer, Deus me largou. Quantas vezes nós vendemos o nosso Deus, nós crucificamos Ele de novo, quando nós negamos o sacrifício. E José aprendeu isso lá. Estava uma flecha pronta para ser lançada. E eu quero te falar, Deus trabalha no secreto antes de te lançar para o público. A nossa vida, para a gente permanecer no evangelho, porque não é fácil. É muita prova, é muita tentação. A gente tem que ter um altar em Deus. Sozinho, quando ninguém vê. Celebrar a presença dEle. Entender que a cruz é suficiente para nos sustentar em toda prova. Porque Jesus foi provado, foi desprezado, foi humilhado, foi rejeitado. Ele recebeu agressão verbal, física. Mas ele não negou o Pai. Um dia Pedro virou para ele, quando ele estava falando que ele ia morrer. Pedro falou com ele, não fala isso, tenha dó de ti. Ele vira para Pedro e fala assim, Satanás, sai de perto de mim, você quer impedir de cumprir o plano do meu Pai. E Jesus chama Judas de amigo. Quando Judas vai traí-lo, ele fala assim, vai amigo,
Tu vens como amigo. O que eu aprendo aqui? Deus até a última hora, Jesus até a última hora deu chance para Judas. E às vezes na sua vida você tem Judas para te colocar na cruz. Não odeie ele não. Saiba que tudo acontece, tem permissão de Deus. Não a vontade, mas a permissão. A vontade não é essa. E chega um dia que o faraó tem um sonho e queria que o povo interpretasse. O povo não sabia do sonho, ele queria que o povo sabia. Ele falou assim, vai morrer todo mundo. E arruma que a confusão toda. Esse dia, o Espírito trouxe ao copeiro. Existe um José que está preso na cadeia. Quando lá eu estive, ele interpretou o meu sonho. E tudo aconteceu conforme ele falou. O rei, busque José. Tem o dia da honra. E José, quando chega lá, vestes esfarinhada, suja, unha preta, suja, barba grande, cabelo sujo. Onde é que tem luxo em prisão? Não tem. Eles pegam José e levam, arruma o cabelo de José, limpa o sebo, arruma ele a barba, limpa ele as unhas, tira as vestes sujas, coloca veste limpa. Deus, Ele tem o tempo de todas as coisas. E Ele é apresentado diante do faraó. E Deus deu tanta sabedoria, tanta graça que Ele intercede. Ele entende, Ele fala, esse sonho quer dizer 7 anos de prosperidade, mas 7 anos de muita fome. Aí ele ainda fala assim, eu aconselharia nomear um homem, para que esse homem administre esses 7 anos de fartura. O faraó olha para ele, esse homem é você. Quem que colocou isso no coração dele foi Deus, irmão. A palavra de Deus fala que assim como as águas no riacho, Deus inclina o coração do rei para ele. Deus inclina o coração de qualquer um quando chega o tempo. É você. E ele constrói celeiros e coloca comida. Aí do outro lado, os irmãos e o pai dele começam a passar necessidade. Esses irmãos vêm e se apresentam diante de José. Só que não reconheceram José. José poderia pegar eles, mata tudo. Vai virar tudo escravo. José olha para eles e começa a fazer provas. Se eles continuavam ruins como eles eram. Porque eles eram ruins. E numa dessas provas, que ele exigiu que viesse o irmão dele, que Raquel teve 2 filhos. Exigiu que viesse o irmão mais novo, que ele descobriu outra vez. Lê lá que você vê a história toda. E esse irmão chega, e ele planeja ficar, manda todo mundo embora, arma uma situação, manda todo mundo embora, e para ficar com o irmão mais novo. Judá, eu vou pregar sobre Judá. Judá, ruinzinho. Ele foi de uns que planejaram a morte, a situação de José. Ele ficou errante muito tempo. Porque já não tem ninguém que faça ruindade um com o outro e tem paz para dormir, não. Não tem condição. Uma pessoa faz mal para o outro, paga um preço, a paz vai embora. E ele andou errante, depois voltou para a família e tal. E ele estava lá, ele intercede pelo irmão. Libera ele. Eu fico no lugar. E eles conversam entre si, achando que José não entendia. Falando, isso tudo aconteceu com a gente. Porque o que a gente fez com José. O que a gente fez com o nosso irmão. O arrependimento veio. E José não aguenta mais, manda todos saírem da presença. E José recebe aqueles irmãos e ele chora. E o palácio inteiro escuta os urros de dor dele. Da história dele. Sabe, igreja, às vezes a nossa história tem que ser colocada para fora.
porque está fazendo mal. Satanás, ele silencia muitas vezes para trazer doenças. E ele chora naquilo tudo. Os irmãos têm medo dele matar eles, de tornar eles escravos, aquela confusão toda. E ele manda buscar o pai com os carros, o faraó dá a terra mais próspera para eles. Eles se multiplicam, eles são sustentados por José. Querido, tem pessoas que sustentam as famílias. Aqueles que abram as portas para a família aí. Quantas vezes uma pessoa, ela passa mais dores do que os outros abrindo a porta para a família aí. E os irmãos ficam, depois que o pai morre, os irmãos ficam com medo dele matar. Aí ele vira e fala assim, Gênesis 50:20. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem. E sabe por quê? Porque ele foi fiel. Ele foi fiel em todas as suas provas. Eu não sei o que você está passando, eu não sei as suas dores, eu não sei as suas mágoas, mas eu sei um Deus que está com você. Eu sei de um Deus que não te abandona. Eu sei de um Deus que pega a sua história e esfrega na cara de Satanás. Você intentou morte contra essa pessoa, mas eu transformei em bem, porque Ele é fiel. E olhos para te contemplar, dai-me ouvidos para ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para te servir e olhos para te conhecer. Esse hino tem sido uma oração minha. Eu tenho sido uma oração. Dai-me, Senhor, um coração que te ama. E a profecia que ele recebeu, o sonho que ele teve se realizou. Ele se transformou em provedor, não só para sua casa, mas para todos os povos da terra. A sua história ainda não acabou. Às vezes você está com um ponto final. Às vezes está rabiscado. Às vezes está amassado. Mas quem tem a pena para escrever nova história mora dentro de você. É o Espírito Santo de Deus. E Deus não desperdiça a sua história. Coloque a mão em direção ao seu coração. Senhor, a tua palavra foi entregue. O Senhor conhece o coração de cada um. E o Senhor fala para a gente ir para os valados, para a gente ir para a estrada, para encher a sua casa de filho e filha. O Senhor sabe do chamado dos seus filhos. O Senhor sabe da história dos seus filhos. O que eu posso fazer, eu entreguei. Como você ama, eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Dai-me ouvidos para ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para te servir e olhos para te contemplar. Dai-me ouvidos para ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para te servir e olhos para te contemplar. Dai-me ouvidos para ouvir, um coração para obedecer,
formosos pés para te servir e olhos para te contemplar. Estou perdendo para ganhar, estou morrendo para viver. Estou gastando a minha vida para poder te conhecer. Estou perdendo para ganhar, estou morrendo para viver. Estou gastando a minha vida para poder te conhecer. Estou perdendo para ganhar, estou morrendo para viver. Estou gastando a minha vida para poder te conhecer. Estou morrendo para ganhar. Estou gastando a minha vida para poder te conhecer. Sim, Jesus. Eu quero ir. Sim, Jesus. Onde você for. Perdoa-nos, Espírito. Perdoa-nos. Perdoa-nos como igreja. Eu quero ser. Forja o nosso caráter. Forja o nosso coração. Eu quero amar como você ama. Sim, Jesus. Forja o nosso coração. Que a nossa alma desobediente se apaixone pelo Senhor. Que a nossa alma reclamona se apaixone pelo Senhor. Que a nossa alma cheia de vaidade se humilhe. Ouvidos para ouvir. Abra, Jesus, como igreja do Senhor. Os pés para te servir. Perdoa as vezes que somos frouxos, irresponsáveis, egoístas, gananciosos, para te contemplar, ruins, pirracentos. O coração para obedecer. Perdoa-nos. Os pés para te toda vez que a gente negocia o sacrifício de Cristo, todas as vezes que sacrificamos a Cristo de novo, o barulho dos cravos entrando nas mãos, nos pés. Onde você está? Quando rejeitamos esse amor, essa presença, nós não queremos ser frequentadores de igreja. Nós queremos ser filhos que te amam com toda a intensidade. Nós não queremos estar na igreja para nossa consciência ficar livre. Eu fui. Não. Não. Nós não queremos negociar os seus princípios, Jesus. Nós queremos te respeitar, Espírito, porque nós somos templo do Senhor. O Senhor mora na gente. O Senhor mora dentro da gente. Nós queremos te honrar. Coração para obedecer, formosos pés para te seguir, olhos para te contemplar, ouvidos para ouvir, coração para obedecer. Sim, Jesus. Formosos pés para te seguir. Sim, Jesus. Olhos para te contemplar. Aleluia. Eu sei que não é uma mensagem motivacional, mas é uma mensagem cheia de arrependimento, cheia de dor. É uma mensagem cheia de amor.
você nada poderei fazer. Amigo, Tu és o doce amigo, Espírito. amigo, sem você eu nada poderei fazer. Ajuda-nos, Espírito. Amigo, Ensina-nos a manifestar Jesus. sem você eu nada poderei fazer. Sim, Jesus. Amigo, sem você eu nada poderei fazer. Meu amigo, Sim, Jesus. sem você eu nada poderei fazer. Meu amigo mais belo, você é o meu amigo mais fiel. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Sem você eu nada poderei fazer. Amigo, amiga, sem você eu nada poderei fazer. Amigo, Ele é o doce amigo. Sem você eu nada poderei fazer. Amigo, amigo, sem você eu nada poderei fazer. Ele é o doce amigo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito. Amigo, amigo, Rebala chore andora você lava eu sori andere nada cantara lava. poderei fazer. Robare caia chore andara lava. Amigo, Ribala chore andere cash. sem você eu nada poderei fazer. Robala chore andere lebala. Amigo, amigo, sem você eu nada poderei Rechara lava sori andere cantora lava fazer. suri andere bas. Amigo, sem você eu nada poderei fazer. Ai, Você é o meu amigo mais belo. uma noite de Você concerto. é o meu amigo Uma mais noite de perdão. fiel. Uma noite de Seu arrependimento. nome é Jesus, seu nome é Jesus. Sem você eu nada poderei fazer. Sim, Jesus. Amigo, Sim, Jesus. amigo, sem você eu nada Sim, Jesus. poderei fazer. Amigo, amigo, sem você eu nada poderei fazer. Sim.
Sem você eu nada poderei fazer. Me refaz, me refaz. Boa, Abba. Me refaz. Sim, Abba. Restaura as famílias, Abba. Como tu és, Jesus. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Me refaz. Deixa o Espírito te tocar. Deixa o Espírito expor você para você mesmo. Deixa o Espírito trazer arrependimento, trazer dor. Deixa o Espírito gerar. Me ensina a ser como tu és, Jesus. E me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. E me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Me refaz. Oh, Me refaz. Me refaz. Ensina a ser como tu és, Jesus. Eu quero Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. quebra minha. Seja cheio nessa atmosfera. vida Seja cheio nessa atmosfera. e me faça de novo. Oh, 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 eu quero ser. Eu quero um vaso novo. Se tu quiseres, Senhor amado, eu sou barro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero
vaso novo. Se tu quiseres, você pode cantar para Ele nessa noite. Senhor amado, Tu és oleiro e eu sou o barro. Quebra minha e me faça de novo. Eu quero ser. Sim, Senhor. Eu quero ser um vaso novo. Me Oriandora labaxê. Oriandora labaxô e andererobas. Oriandora labassuri andere cantara labas. Se nascer como Tu és, Jesus, Oriandora labassi. me refaz, me refaz, me refaz. Me ensina a ser como Tu és, Jesus. Eu não estou conseguindo sair desse ambiente. Esse ambiente da presença, do amor. Ouvidos para ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para Te servir e olhos para Te contemplar. Dai-me ouvidos para ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para Te servir e olhos pra Te contemplar. Dai-me ouvidos pra ouvir, coração pra obedecer, os pés pra Te seguir e olhos pra Te contemplar. Nesse mesmo ambiente, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, levante para o alto. Está abençoado a sua sementeira. Está abençoado as sementes. Que o Senhor repreenda o devorador, o migrador e o destruidor. Pode sair do seu lugar e entregar seu dízimo.
E os outros continuam nesse mesmo ambiente. Minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Filho e a presença do Espírito seja com você. Os que têm que ir estão abençoados para ir. Mas nesse ambiente tem algo. Eu não posso terminar. Você está abençoado. Vai com Deus. Quarta-feira é campanha da família. Esteja conosco. Deus abençoe o seu retorno. Tudo é para ti, tu é a glória, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti. As luzes podem abaixar, pôr ela mais escurinha. Os que tiverem de ir estão abençoados. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor.